Olá, estamos em clima de grandes mobilizações, de festas, de comemorações, de motivações. Essa Copa do Mundo está trazendo algumas questões ou inquietações ou motivações para a gente interessantes. Eu estava conversando com pessoas amigas o que se deve, por exemplo, como é que a gente pode compreender a torcida por países, nações, mesmo concorrentes, mesmo presentes com seus times, suas equipes na Copa, torcendo pelo Brasil, né? A gente viu uma torcida extraordinária no Líbano, um país em guerra. As redes sociais estão aí mostrando que lugares mais distantes, sem nenhuma grande vinculação ou conhecimento ou relação mais direta ou mesmo de população que migrou para aqui, já que somos um país conformado por múltiplos povos, línguas, sempre recebemos muito bem, há uma interação. O Brasil é muito receptivo, né, na pluralidade. O Brasil, que eu digo, na nossa história, nós temos grandes populações japonesas, portuguesa ou espanhola. Então temos essa mistura extraordinária de povos. Mas alguns não constam não integraram esse processo histórico. E, inclusive, regiões asiáticas. Eu vi uma entrevista com o embaixador em Bangladesh dizendo o seguinte, que ele calculava que no país, o embaixador brasileiro lá, um país que tem 110, 115 milhões de pessoas, ele dizia que provavelmente, isso fala de um embaixador, né? Que 100 milhões de pessoas estavam torcendo pelo Brasil. E as cenas, as gravações, os vídeos mostram isso. Em outros momentos, outros canais, outros analistas de futebol comentando que a seleção brasileira teria que fazer um jogo amistoso nesses países, porque era impossível não passar tamanha a torcida, a população com camisas da seleção. É impressionante a força de povos na África, continente africano, lá asiático, na América Latina, mesmo a gente tendo a concorrência entre países com suas equipes também jogando, mas há uma simpatia, uma torcida que tem se destacado nessa Copa, uma torcida pelo time brasileiro. E nós não temos na história do futebol brasileiro, pelo menos no que eu entendo e me arvoro, porque gosto do futebol, né? Torço, tenho o meu time aqui na Bahia, o Vitória, né? Então, desde a minha adolescência, eu vou a estádios, já passei mal, aí deixei de ir, porque isso não é possível que eu vá perder, que eu vá morrer por futebol. Mas, pelo que eu tenho percebido, nós não temos a melhor seleção na história do futebol ou dos grandes campeonatos que já levamos, né? E alguma coisa nova está acontecendo. Eu acho que eu fui pegar algumas coisas que eu li, ou que conceitos ou experiências que pudessem ajudar a trazer uma compreensão mais funda, tentar arriscar uma decodificação ou propor uma explicação em cima de leituras, né? Entre a experiência, né, e o acadêmico. Então, eu digo, há uma identificação, né? Sem dúvida. O que seria estranho para outros povos, dado a distância geográfica ou a distância cultural, né? E aí me apareceram esses conceitos de cultura, de identidade, que eu me propus a dar uma olhada, a revisitar, né? Revisitar esses conceitos, mas eles, com exceção de um dos autores, que eu vou trazer aqui, é o Terry Eagleton. É um autor, um literato, ele pensa a cultura, ele pensa a ideologia, campos ideológicos, e no livro A Ideia de Cultura, que a versão primeira na Inglaterra foi em 2000, né? Foi publicado aqui no Brasil em 2005, essa obra, A Ideia de Cultura. Um elemento que coincide com o que eu estava prescrutando, a minha intuição de que há elementos que transcendem as concepções e definições que a gente tem de identidade e de cultura. Então me leva às leituras que eu já tinha feito também para pensar
constituição de identidade que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, esses autores que puderam me dar um respaldo para eu arriscar uma compreensão, né? São conceitos que são experiências politizadas, né? A politização ou a política como um elemento revelador, né? De tensões, de conflitos, de crises, de identidades. A identidade, a gente, tradicionalmente, a concepção, eu me lembro que foi uma das perguntas que me fizeram na banca, qual o conceito que eu trabalhava de identidade, se era pertencimento, quando também eu trazia a ideia de pertencimento, mas de conflito e de elementos culturais em diversas regiões, nas diversas regiões estudadas aqui no Brasil, já que eu tinha a tarefa meu campo de estudo era o mundo do trabalho, e eu queria entender elementos identitários na ação política do movimento sindical brasileiro na década de 90, ou mais uma ambição maior, eu acho que já citei aqui, de 1930 a 2000. Né? Então, o que é que levava, o que motivava, o que agregava, qual o sentido de pertencimento de classe trabalhadora na sua ação política, de confronto com a ordem, com as estruturas de poder, com o mando, com o submetimento, com a dominação, nessa relação básica do conflito de classes entre capital e trabalho. Então, eu fiz uma leitura, eu tive a oportunidade de lidar com essa tensão conceitual, de pensar identidade como construto entre iguais de pertencimento e a possibilidade que eu via empiricamente na minha ação de trabalho, de pesquisadora. Eu peguei 3 experiências de uma categoria que tinha uma dimensão identitária, uma mesma categoria profissional, bancários, partidos diferentes, partidos políticos diferentes, né, em regiões diferentes do Brasil e todos filiados a uma mesma central sindical, a uma mesma organização nacional de ação política. Eu peguei Bahia, Nordeste, peguei Maranhão e peguei o Espírito Santo. E pude perceber, trabalhei, que elementos da cultura, né, local firmava uma ação política ou consolidava uma ação política diferenciada de elementos da cultura e da historicidade do estado da Bahia, por exemplo. E elementos também antropológicos que firmavam a ação política no Maranhão. Se o carnaval baiano, se a folia, se a música baiana está presente na ação política sindical aqui na Bahia, a ação política do sindicalismo bancário em São Luís do Maranhão estava atrelado a um elemento do bumba meu boi, do boi estrela, do boi que se apaixona entre a terra, a materialidade, o chão e a estrela, o boi apaixonado pela estrela. Né? Então, elementos e dimensões culturais, enquanto que o Sudeste, o Espírito Santo, muito ligado à ação política de São Paulo, do Rio de Janeiro, já era uma ação que eu chamei de o ativismo de cidadania, né? Já uma linguagem da racionalidade, da consciência, de estratégias e táticas sindicais atrelada a um tempo, à organização e da ação política partidária. Então, era o sindicato cidadão com responsabilidade que se espraiava na aproximação com outros sindicatos de categorias completamente diferentes. Então, nessa oportunidade, foi relevante para mim essa diferença, mas eu buscava o elemento da identidade. O que é que transformava eles em uno? O comum. E o comum não era a identidade de pertencimento, mas era o motivo da ação política. Dada por confronto, como é que se tecia uma ação política nacional dessa categoria, né? Com tantas dimensões diferenciadas, mas o que unia era o conflito, né? O combate, o embate nas relações de dominação e poder. Dito isso, eu encontro na discussão dessa obra, a ideia de cultura, uma discussão teórica, filosófica, que é política, em Igleton.
ele fala no seguinte, ele propõe, isso numa virada, a primeira edição é 2000, a superação das concepções antropológicas e ideológicas no construto do conceito da ideia de cultura, né? Antropológica, ele diz, ela é debilmente ampla. E, vou fazer uma correção, não é ideológica, é ideológica por ser uma concepção estética de cultura, né? Porque é descabivelmente rígida. Então, o construto de cultura, a partir de uma concepção antropológica que é ampla, que é múltipla, que é de lugar, que é de história, que tem historicidade, que tem valores, procedimentos, gosto, é um universo de intervenções para a construção de ideia de cultura. Por outro lado, o Ocidente consolida a formação de Estados a partir de estética de cultura civilizada, o Ocidente, a civilização ocidental, né? Se quisermos falar de somos herdeiros da cultura cristã ocidental. Então, isso conforma uma estética. Em outro livro do Eagleton, que é a Ideologia da Estética, ele já mergulha no pensamento de 12 filósofos, onde ele vai dizer que os maiores estetas entre esses 12 é Marx, Nietzsche e Freud. Então ele diz que são os grandes estetas da modernidade, da contemporaneidade. Então ele vai dizer, mas existe isso, uma rigidez, aí ele vai para a tensão entre essa concepção rígida de cultura como uma estética para aprofundar o próprio conceito de estética, né? Dizendo que estética esconde ou camufla ou guarda, melhor dizendo, relações de poder, né? De dominação. Falar de estética no Ocidente, nessa concepção rígida, né, de cultura, impor ou estranhar, ou o outro é uma ameaça, o outro é um inimigo, não é igual a mim. Então, a busca de uma igualdade violenta, porque é a partir de um segmento, de um povo, de uma nação hegemônica sobre as outras. Então, somos os civilizados, os outros são selvagens, são ignorantes, são subdesenvolvidos, não se desenvolveram porque não tiveram cultura, né? E a cultura já estabelecida com os valores da cultura burguesa, né? Capitalista burguesa. Então, o Eagleton, ele, no aprofundamento dessa obra, ele desenvolve a ideologia da cultura e vai trazer nas obras de Marx, de Nietzsche e de Freud a tensão necessária que a ideia de estética esconde nas relações de força e de poder. Então, ele passa a rejeição ao naturalismo e a rejeição ao idealismo, que cada uma dessas visões antropológicas ou estética guardam, né? Então, ele diz o seguinte, ele faz uma crítica ao reducionismo cultural da intelectualidade contemporânea e passa a abraçar a ideia de crise. E ele já fala neste livro de que cultura tem que ser entendida, aí ele já coloca no âmbito de uma pós-modernidade, né, como uma questão geopolítica. E chegando aqui, agora, a gente nunca se falou tanto em geopolítica, porque sempre vivemos as situações mais próximas, locais, micro, no máximo regionais. A geopolítica, a disputa de valores estéticos de dominação e de cultura entre o Ocidente e países ocidentais, e mais ainda. Aqui eu começo a fazer uma aproximação entre o chamado sul global, que me dá algum elemento para eu compreender essa torcida pelo Brasil. Aqui entre nós brasileiros, ainda não está clara a importância do Brasil no mundo. Essa oportunidade da Copa, eu acho que precisa ser considerada como uma visão que o mundo tem da importância do Brasil na geopolítica atual.
no confronto entre o Ocidente, entre a cultura ocidental, a civilização, a dominação, a hegemonia do pacto americano, que é um pacto de guerra, de força, né? E a oriental, com seus milênios de existência, de história, né? Que vem num processo outro, ou estabelece uma relação outra com esses países que foram colonizados, que são ainda explorados, que vivem sob a batuta da guerra, da invasão, do domínio, do roubo das suas riquezas, né? E que, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas quando eu retornei a Eagleton e eu vi o desenvolvimento dessa relação entre cultura, estética e política, né? Eu posso ter um elemento que me deu alguma sustentação de eu refletir nessa perspectiva. Os países, aqui no Brasil, a torcida brasileira, e aí vamos pegar o fenômeno Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, né? Na hora, quando ele vai para um jogo como Cabo Verde e a Espanha, e ele impede 7 bolas que poderiam ter resultado no mínimo em 10 gols, né? Da Espanha com uma seleção fantástica, os melhores, os grandes, ganhou a Eurochampion, que tem os jogadores mais caros do mundo ou considerados os melhores. Ele empata. E ele sai, eu vi uma entrevista, ele tinha, eu acho que 5.000, ele vai para a Copa com 5.000 seguidores de lá da sua terra, né? De Cabo Verde. Ele desempregado, com uma história que a gente sabe qual é, de pobreza, de humilhação, né? Desde os 6 anos ele é chamado de Vozinha, pelo bullying ou pelos assédios que ele sofria quando não conseguia, ou quando perdia, ou ele levava um gol e ele chorava, ficava comovido e chorava e corria chorando, gritando, chamando pela sua vozinha que ele criou. Aí um parêntese, olha a ressignificação extraordinária de algo que o constrangeu a vida inteira e prevaleceu como um construto de identidade do sujeito individual, né? A relação, a gratidão, o afeto, o vínculo afetivo que ele estabeleceu com essa avó e que ele tem atrás na sua camisa, numa Copa em 2026, identificado como vozinha. Então esse vínculo remarca a identidade dele, que o faz, hoje a gente ouve os comentários, as análises de que a grande revelação dessa Copa é o centro da Copa no mundo, é esse goleiro, Vozinha. Então, e ele sai desse jogo, segundo a entrevista de uma comentarista de futebol, se ele tinha ideia de quantos seguidores ele tinha durante essas 2 horas e pouco de jogo. E ele assim, atordoado, ele botou aí alguns mil, acho que 8.000, alguma coisa assim. Aí ela disse, não, você já tem milhões de seguidores em 2 horas de jogo. E hoje ele só perde em milhões, né? Ele só perde para Cristiano Ronaldo. Essa história individual, mas que guarda um sentido coletivo de quem torce para aqueles que historicamente foram considerados ou estão em condições de fragilidade, mas de uma fragilidade em confronto, em luta, com voz, no mundo, na política. E o Brasil tem esse lugar. Nós temos uma governança que fala para o mundo e o mundo escuta, mesmo que entre nós brasileiros isso seja minimizado, desconsiderado ou odiado, como se fosse proibido ter a ambição, aquele que vem de baixo, aquele que passou fome, que não estudou, que contraria toda a meritocracia de uma cultura estética, rígida, de que só tem cultura quem estudou, passou pela universidade, leu muitos livros, que merecem ser escutados ou que merecem estar num lugar de decisão de poder. É como se fôssemos proibidos disso. É um atavismo político
que está preso ainda a uma cultura civilizatória onde quem é dominado respeita, admira e constrói uma pseudo-identificação, né, entre iguais, que não são iguais, que são desprezados por aqueles que se apresentam ou que são reconhecidos dentro de uma definição de culto, de estudado, de elite, só eles podem dominar. Então, eu acho que o fenômeno do Brasil, eu ouso levantar a hipótese de que gosto, a torcida no mundo, especialmente do sul global, na América Latina, mesmo com governanças outras à direita identificadas e querendo entregar suas riquezas e seus bens aos países ditos civilizados, hegemônicos no processo civilizatório. Nós temos hoje uma constituição de identidade de nações e povos, né? Uma identidade coletiva tecida na força do confronto de quem quer mudar de grau. Vejo vocês no próximo episódio.